Ok, então vamos lá. As lesões fundamentais que nós vimos foram as vesículas, menores que 3 milímetros no seu maior diâmetro, bolha, aquelas aumento de volume do epitélio com conteúdo líquido no seu interior, igual às bolhas, porém se diferenciam no tamanho. Vesícula menor que 3 milímetros, bolha maior que 3 milímetros. A pápula, uma lesão mais elevada, mais extensa, né? É uma placa mais elevada. O nódulo. Nódulo é um aumento de volume de uma determinada região, porém de consistência sólida ou semissólida, se preferirem. Ok? A mancha era uma alteração de cor. Uma alteração de cor. A placa, uma lesão que não cede ao procedimento de raspagem, ela permanece, é mais extensa do que profunda. Ok? A erosão é quando eu perco o epitélio em uma determinada área da mucosa, porém, o tecido conjuntivo não está exposto à lâmina própria que separa epitélio e tecido conjuntivo, permanece intacta, não expondo o tecido conjuntivo. Isso é erosão. A úlcera, eu também tenho perda do epitélio, porém, o tecido conjuntivo subjacente está exposto ao meio externo. Ok? Está exposto. Então, essas eram as principais lesões fundamentais que nós tínhamos visto. O que nós vamos fazer agora é reconhecemos a lesão fundamental. Vamos agora passar a observar, a avaliar, a analisar, descrever as características clínicas das lesões fundamentais, onde a riqueza de detalhes do máximo possível que eu possa ter vai me propiciar a ter determinadas patologias que entram naquela característica de lesão fundamental e as características da riqueza de detalhes que eu tenho em cada uma. Uma úlcera engloba algumas patologias que se manifestam clinicamente como úlcera. Porém, detalhes da observação de uma úlcera vão permitir que eu diferencie, por exemplo, uma afta de um câncer de boca, de um carcinoma espinocelular. São úlceras como lesão fundamental, mas as características dessas úlceras são muito diferentes uma da outra. Por exemplo. Então, isso é muito importante que eu saiba. E é isso que é a vida do profissional de saúde. Observar, descrever, transcrever os detalhes em toda a sua riqueza. Perfeito? O primeiro detalhe, né, a primeira característica clínica que nós vamos falar é sobre a forma das lesões. E essas características sempre vão ser aplicadas quando for possível aplicá-las. A forma dá para falar em todas as lesões fundamentais. O que é a forma? É como ela se mostra, é a forma geométrica, a disposição geométrica dela. Como é que é essa aparência exterior da superfície da lesão? Ok? Então, como forma, nós podemos ter uma forma linear, formando uma linha contínua. Pode ter um formato arredondado, um formato oval, uma lesão mais avolumada, crescida, globosa. Pode ter um formato de uma figura geométrica, um pentágono, por exemplo, um heptágono. Então, uma forma poliédrica. Pode ter o formato de um disco, não tão elevada,
mais achatada, uma forma discoide, uma forma que tem vários lóbulos, vários nódulos em cima, lobulada, vários gomos, ou então, como a gente chama também, da forma lobulada, uma forma moriforme, parece uma amora, a fruta. Uma forma filiforme se diferencia da linear, porque a linear é uma linha contínua. A filiforme ela é menor e numa linha mais fininha, mais única, mas é fininha, é uma linha tênue. Uma forma em botão, que ela é mais alargada, um pouco mais achatada, até depressiva no centro. E a forma que lembra o vegetal, né? O legume, couve-flor, parece uma couve-flor, dá alguns ramos, e na forma de uma aparência mais de vários lóbulos, um aspecto em couve-flor. E é assim que a gente fala, uma lesão em couve-flor. Tudo isso é para eu ter em mente, para eu saber como está sendo descrita a lesão nos prontuários, para que eu possa ler futuramente, para que outros possam ler. Então, se você vê uma lesão desse jeito, no lábio superior, mucosa de lábio superior, não é? O que acontece? Qual é a forma que ela tem? Ela tem uma forma mais globosa, por exemplo. Então, a forma dela é globosa. Eu não estou interessado agora se ela tem casca, crosta, avermelhada. Eu não estou interessado na forma. Uma coisa por vez. Ok? Então, isso é uma forma mais globosa, né? Maior, mais elevada. Nódulo? Sim. Lesão fundamental, nódulo. A forma desse nódulo? Um nódulo globoso. Eu já vou entender que é um nódulo que está em maior volume na sua totalidade. Quanto à localização, olha, se eu não falar qual é a lesão fundamental, a sua forma e a sua localização, obrigado, eu não estou falando nada. A localização anatômica é fundamental. E aqui nós estamos vendo uma lesão globosa, nódulo globoso, aonde? Em mucosa de lábio superior, próximo à comissura labial esquerda. Eu tenho que descrever e mentalmente eu tenho que imaginar o que eu estou falando, o que outro está falando, o que outro escreveu. A localização anatômica é fundamental. Quando possível, falamos sobre a cor da lesão. É o efeito na mucosa bucal, principalmente, na pele, que a lesão tem. Qual é a coloração dela? Mais enegrecida, esbranquiçada, avermelhada, amarelada, azulada? Então, a coloração é importante que eu descreva, porque muitas patologias se apresentam, por exemplo, como manchas, e é importante que eu saiba qual é a cor dessa mancha que se apresenta. Ok? A coloração pode ser mais pálida ou mais intensa, hipocrômica ou hipercrômica, menos ou mais intensa. Então, quando nós nos referimos a uma lesão, na coloração dela, eu vou falar, por exemplo, de uma lesão, e eu estou descrevendo essa lesão, e na coloração eu falo, esta lesão é avermelhada. Na mucosa jugal, na mucosa labial. Mas a mucosa bucal é avermelhada, tem um tom avermelhado. Quando eu falo que uma determinada lesão fundamental tem uma coloração avermelhada ou eritematosa ou avermelhada, eu estou querendo dizer que esta lesão tem um tom mais vermelho, mais avermelhado do que a mucosa normal. Então, quando eu me refiro a uma lesão avermelhada, não é que ela tem a mesma tonalidade da mucosa bucal
como um todo. Avermelhado ou eritematoso. Essa lesão pode ter uma tonalidade mais amarelada, por exemplo, as lesões constituídas por tecido gorduroso, adiposo, nos dão, por transparência do epitélio, muitas vezes, uma coloração mais amarelada. As lesões podem ter uma coloração esbranquiçada, uma tonalidade branca. Pode ter uma tonalidade negra, então, uma coloração negra ou um tom enegrecido. O preto, o azul escuro, por exemplo. Uma coloração amarronzada de algumas lesões características, muitas vezes, me dão uma coloração onde nós utilizamos o termo para essa coloração marrom acastanhado. Castanho se refere a uma coloração mais marrom, tendendo para a coloração marrom, ok? Então, quando eu vejo uma lesão filiforme em assoalho bucal, eu digo que ela é uma lesão de um tom eritematoso, uma lesão eritematosa ou avermelhada. Ora, dá para perceber que a tonalidade da alteração da lesão fundamental tem uma tonalidade vermelha mais intensa que a mucosa normal da região de assoalho bucal, por exemplo. Então, é isso que a gente se refere quando fala em tom avermelhado ou eritematoso. Perfeito? Eu tenho que mensurar o tamanho, as dimensões, o volume dessa lesão. Para eu ter ideia se é uma lesão pequena, média ou grande. Então, o tamanho, as dimensões da lesão são fundamentais na minha descrição, porque isso também serve como um comparativo quando eu faço o acompanhamento de uma lesão após um tratamento, seja ele qual for, clínico, cirúrgico, se essa lesão diminuiu ou não de tamanho. Ok? Ah, mas tem a fotografia? Tem. Mas a fotografia tem que ser feita exatamente no mesmo ângulo. E eu ter a exata noção da sua mensuração, do seu tamanho, o que é difícil. O que é difícil. A foto é muito boa para eu ver principalmente o volume, mas o tamanho em si, quando diminui pouco, fica complicado. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter alguma coisa que faça a mensuração. Então, são as sondas milimetradas, usadas em periodontia, como a gente vê na foto ao lado direito. Ele é sonda milimetrada. Essas marcas indicam medições de 1 e 1 milímetro. Eu estou diante aí de uma lesão nodular em mucosa de lábio inferior, lado esquerdo, próximo à comissura labial, que mede 10 milímetros ou 1 centímetro. Ok? Mas eu fiz a mensuração. Então, a sonda periodontal usada na periodontia é um instrumental importante e necessário para o nosso exame clínico, por exemplo. Eu não sei o que eu vou ver, não sei o que eu vou pegar, eu não sei. E no começo a gente não tem ideia dessas mensurações. E na boca, normalmente, milímetros, centímetros, começa a ser algo maior na boca. Então, imagine, se essa lesão tem 1 centímetro, imagine uma lesão de 4 centímetros na boca. É grande demais para a boca. Eu tenho que saber, tenho que ter noção, né? Então, o que eu sempre falo, o que eu sempre me refiro quando eu estou falando em dimensões? Eu me refiro ao maior diâmetro, quando elas são circulares. Tem diâmetro, que é o raio, que é o diâmetro. Eu me refiro ao maior diâmetro, de ponta a ponta, no seu maior eixo. Então, sempre eu vou ter o maior eixo a ser referido. Nas lesões poliédricas, retângulos irregulares, octógonos, 8 lados, 7 lados, hexágonos, 6 lados, eu sempre vou me referir ao diâmetro
maior e ao diâmetro menor. Então, uma lesão poliédrica, com 6 lados, com uma forma hexagonal, ela mede, por exemplo, 6 milímetros por 3 milímetros. 6 milímetros é o seu maior eixo, 3 milímetros o seu menor eixo. Então, eu sei, tenho ideia das dimensões do maior e do menor eixo. Nas lesões circulares, o diâmetro. Nas lesões lineares, o seu comprimento, de uma forma geral. E é sempre assim que eu vou me referir às lesões quando eu tenho que falar sobre o tamanho dessa lesão. Ok? A base, essa lesão começa em um tecido. Então, ela já começa com a base no seu todo, é o tamanho total da lesão já, ou essa lesão começa lá no tecido de origem, num tamanho menor, e quanto mais ela cresce e se exterioriza, esse tamanho menor fica e a lesão, na sua parte superior, vai aumentando o seu volume. Então, a base é o sustentáculo, é a parte inferior onde a lesão está apoiada, no tecido que está dando origem. Okay? No tecido. Qual é a sua base? Essa base pode ser séssil ou pediculada. Vocês vão encontrar em alguns artigos da literatura o termo, muitas vezes, de lesão pedunculada, que é a mesma coisa que pediculada. Tem um pedículo. A base séssil, veja, o tamanho no maior eixo dessa lesão é, no mínimo, igual à sua base. Então, a base e a parte mais superior, mais externa, o lado oposto, tem as mesmas dimensões. Base séssil, ela é por inteiro. Já a pediculada tem um pedículo. Então, olha essa lesão lá na base, na mucosa de lábio inferior, tem dimensões menores. E à medida que ela se exterioriza, o crescimento dela dá a esta parte superior um volume, uma dimensão maior. Então, ela tem um pedículo ligando ela ao tecido de origem. Então, é uma lesão pediculada. Isso é importante? Super importante. Porque estas lesões nodulares que vocês estão vendo, eritematosas, são duas entidades patológicas completamente diferentes, com causas diferentes. Muitas vezes, quando eu sei qual é a causa de uma lesão, a etiologia, não basta só eu tirar a etiologia. Eu tenho que eliminar o agente etiológico e remover a lesão. Outras vezes, basta eu remover o agente etiológico e a lesão desaparece. Outras vezes ainda, mesmo eu tirando um possível agente etiológico, ela não vai acontecer nada. E nem se eu fizer somente a remoção cirúrgica vai dar resultado satisfatório a médio e longo prazo. Eu tenho que fazer outros tipos de tratamento adicionais, complementares. Então, é importante eu saber tudo isso. É importante eu saber as características para que eu possa formular um grupo de patologias que se encaixam nessas características da lesão fundamental. E aí formular o que a gente chama de hipóteses de diagnóstico. Utilizar de outros exames chamados complementares, que complementam o meu diagnóstico, como exame de imagem radiográfico, exame ultrassonografia, tomografia computadorizada, e por aí vai. Né? Exames biópsia. Então, esses exames complementam
o meu diagnóstico. Ok? Quanto à base, vamos lá, para poder entender bem isso. Uma base onde as dimensões próximas à sua origem são maiores do que a sua parte superior, do que o seu teto, do que o seu ápice, isso é uma lesão céssio, como a gente está vendo aqui. Uma lesão céssio. A base sempre será, no mínimo, a sua área maior. A sua área maior, suas dimensões maiores, e sempre ligado ao tecido que lhe deu origem. Então, nós falamos que o meio da lesão, que nós chamamos de equador, e este é um termo muito utilizado na odontologia, o equador de um dente, o equador protético. Aqui, o equador da lesão é o meio dela. Equador se refere à linha do equador, né? Que divide o mundo em hemisfério sul e hemisfério norte. Então, o equador, o meio da lesão, é menor do que a sua base. Então, a base sempre tem a dimensão maior. Diferente de uma lesão, de qualquer que seja a forma dela, pediculada, onde o equador da lesão, o meio, é maior do que a sua base. Então, o meio, o ápice, são maiores do que a sua base. A base sempre terá as menores dimensões de uma lesão. Isso é uma lesão pediculada para a gente poder entender. Ok, gente? E essa lesão aí, hein? Eu posso adiantar que é nódulo, tá? Se alguém tem dúvida, nódulo. Chuta aí alguém, fala aí que lesão é essa, céssio ou pediculada? Pediculada. Quem mais? Todos concordam? Pediculada. Sim, pediculada. Pediculada. Mais alguém igual? Mais alguém? Pediculada. Beleza. Todos concordam que é pediculada? Sim, pediculada. Ótimo. Ela é céssio. Por que ela é céssio? Bom, então vamos lá. Por este ângulo, não dá para saber, eu não estou vendo a base. Percebeu como é que é? Então, nem sempre uma foto, aliás, para te dizer, nunca. Professor, Oi. desculpe interromper. Fala, Já que ela não é céssio, pode colocar no outro slide? Não, ao contrário, ela é céssio. Ah, não, desculpa, é isso mesmo. É o contrário, desculpa. Ela é céssio. A base dela é isso aí tudo que você está vendo. É que neste ângulo somente eu não consigo ver a base. Essa lesão é uma lesão que eu operei, ela vem lá do periósteo da mandíbula. E vem de lá neste mesmo volume, nessas mesmas dimensões, inclusive. Né? Então, o equador da lesão, o meio da lesão, tem as dimensões exatamente do mesmo tamanho do que a base dela, que por este ângulo não dá para ver. Portanto, quando alguém tiver uma lesão, isso daí é a coisa mais comum do mundo que existe com a gente e com outros professores, evidentemente. É mandarem WhatsApp, a foto, ou então a radiografia, né? E falar assim, professor, o que é isso daí? Eu geralmente respondo, isso daí é uma foto. Isso daí é uma radiografia. Cadê o histórico da lesão? A gente tem que aprender que eu tenho que falar a historinha da lesão. A gente tem que falar sobre o exame físico, intra e extraoral. Mostrar outros. Então, você tem que examinar no todo, na face posterior da mandíbula, nas laterais. Observar a lesão por um exame de imagem, aqui no caso, uma tomografia computadorizada, né? Onde eu consigo ver o osso, tecido ósseo normal e lesão, que é uma lesão vinda do periósteo. Isso aqui é uma lesão de consistência dura, consistência óssea, portanto. Então, só por uma foto, eu não consigo ver. Então, se cair isso numa prova e eu te perguntar qual é a base,
Não dá para saber por este ângulo, somente com esse ângulo. Essa é a resposta. Vocês têm que aprender que a gente não tem que, apenas por uma informação mal informada, com poucos detalhes, eu consiga ver isso. Dificilmente você vê um profissional de saúde mais gabaritado em todas as áreas da saúde. Você fala assim, eu estou com o nariz escorrendo, o que pode ser isso? Pô, pode ser 1.500 coisas, pode ser. Pode ser um tumor, região nasal, pode ser um tumor no cérebro, mas pode ser um resfriadinho, não é? Então é assim, riqueza de detalhes. É isso que eu quis mostrar. Quer dizer, eu estou te falando que ele é excesso, porque o caso é meu, porque se não fosse, eu não saberia te dizer. Então, por este ângulo só, eu não consigo saber. Eu tenho que ter riqueza de detalhes na minha análise. Por isso que eu tenho que examinar o paciente. Eu, particularmente, não concordo totalmente para todas as lesões. Esse negócio que está saindo agora da medicina, da consulta pela internet, consulta em vídeo. Você não faz... Pega lá o que nós vimos das manobras de semiotécnica. Você só faz inspeção. Você não faz mais nenhuma outra. Quer dizer, de todas aquelas manobras para se chegar a uma riqueza de detalhes, para se ter uma hipótese, pelo menos hipótese de diagnóstico, eu só vou usar uma inspeção, só olhar, está tudo resolvido? É o médico de olho agora? Então, nós estamos voltando a 50 anos atrás, onde tinha o chamado, na época, médico da família, onde você não tinha exame radiográfico, praticamente. Você não tinha aparelho de radiografia como tem hoje. Imagina, fazer uma radiografia panorâmica nem existia. Começa daí. Pele apical do nosso aparelho de radiografia no consultório nem existia. Então, você acha que isso te dá um diagnóstico legal? Não dá. Não dá. Então, é assim, riqueza de detalhes. Não fique inibido. Fala, olha, eu não consigo te falar nada sobre isso. Eu preciso de mais detalhes. Me dá mais. Eu preciso de uma anamnese. Eu preciso de exame com as manobras fundamentais, me dando os detalhes dessa lesão. As manobras fundamentais servem para que eu tenha em mente, para que eu saiba as características clínicas das lesões fundamentais, no caso. É para isso que serve. Deu para entender, gente? Deu? Sim, professor. Consistência de uma lesão. O que é a consistência? É o que ela tem dentro. E aí vai me dar, tá certo? Quando eu pressiono essa lesão, eu ter ideia se ela tem uma depressão ou se ela não tem uma depressão quando eu pressiono. Ok? Se eu tenho um elemento interno dessa lesão mais duro, petroso, ósseo, se eu tenho um elemento mais elástico, mais fibroso, ou se eu tenho um elemento flutuante. Onde a gente flutua? Na água. Então, é se eu tenho algum líquido ali dentro. Flutuante. Olha os termos que eu estou usando. Então, a palpação, a consistência é flutuante. A palpação, e a palpação é quando eu faço uma pressão nem exagerada e nem que não vai me resultar em nada. Então, nós vamos aprender com o tempo a medida certa da compressão que eu tenho que fazer com o meu tato, através do meu tato. Nós vamos aprender isso com o tempo. Então, quando eu pressiono, ela se deprime, ela não se deprime. Ela tem resistência. Eu posso sentir um material mais duro, mais pétreo, mais flácido, mais elástico, fibroso, ou mais líquido, mais flutuante. É isso que eu tenho que saber. Perfeito? Então, a consistência
mais endurecida, elástica, pétrea. E aqui eu posso fazer percussão como uma outra manobra de semiotécnica, além da palpação. Eu posso percutir e ver qual é o som que nessa percussão me dá um som surdo. Eu posso ter conteúdo líquido. Um som mais agudo é consistência pétrea, endurecida. Isso é importante. Ok? Então, essa consistência é muito valiosa. Esta lesão em mucosa gengival, exatamente na papila gengival dos incisivos centrais, entre os incisivos centrais superiores, a compressão ela é ligeiramente fibrosa, pouco elástica, pouco se deve, mas não é dura, consistência óssea. Ela tem um material fibroso, eu consigo sentir. Então, isso não é uma lesão por osso, que nós vamos ver mais tarde. É uma lesão por tecido fibroso. E a abordagem é diferente, lógico, para o seu tratamento. Ok? Já esta lesão aqui, na região da maxila, tem uma consistência mais borrachoide, que nós falamos. Parece uma borracha, tem um endurecimento, mas eu consigo, com um pouco mais de força, deprimi-la um pouco mais. Ela não é tão resistente quanto o osso. Não é também de uma consistência mais fibrosa, que tenha um tecido fibroso maduro lá dentro. Então, tudo isso nós vamos desenvolvendo. Então, a consistência, para dizer se ela é endurecida, pétrea, elástica, flutuante, quando tem líquido no seu interior, é como uma bexiga d'água bem cheia de água. Eu consigo ter o quê? Uma depressão maior na minha palpação. Nós temos menos de 1 minuto, gente. Eu vou encerrar essa daqui. No meu relógio aqui são 8h10. 8h20, daqui 10 minutinhos a gente volta no mesmo link. É o tempo de uma água, tá certo? De um xixizão e a gente